Fala moçada, beleza? Meu nome é Eduardo Camolese, sou professor de matemática aqui da Oficina do Estudante e na aula de hoje nós vamos falar sobre as propriedades da potenciação. Bom pessoal, então na nossa aula de hoje nós vamos falar das propriedades das potências, né? Vamos lembrar um pouquinho então qual a ideia da potenciação, né? Vou jogar um exemplo aqui rapidinho. Nós temos nesse exemplo o 2 elevado à quinta. Então vamos lembrar, esse número que está aqui embaixo, que é a base, vai aparecer multiplicado tantas vezes quanto for indicado aqui em cima, ó, no expoente. Então a hora que eu falo 2 elevado a 5 ou 2 à quinta, eu tenho o 2 aparecendo multiplicado 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5. O resultado disso é 32. Agora, como é que eu posso relacionar essas potências, né? De que forma eu posso fazer algumas relações entre elas, respeitando as notações de potência, né? Então, o primeiro caso que nós vamos falar aqui, ó, das propriedades é a multiplicação de potências de mesma base. Tá? Vamos dar um exemplo aqui, em cima justamente desse que a gente acabou de falar. Olha só, eu tenho lá a elevado a m vezes a elevado a m. Vamos pensar aqui então, ó, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. O que está acontecendo aqui? Nós temos 5, 2 multiplicando, né? Então, quando eu olho para esse cara, olha lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 2 multiplicando. Multiplicando com 2 ao cubo, que são outros 3, 2, né? 1, 2, 3. Então, o que essa propriedade vai mostrar para a gente? Ora, se aqui eu tenho 5, 2 multiplicando, e lá eu tenho outros 3, olha lá, ao todo, nós temos 8, 2 multiplicando, que eu posso representar na propriedade de potência como 2 elevado a 8, percebe? Então, a propriedade vai dizer para a gente, ora, se eu tenho potências de mesma base multiplicando, eu posso conservar a base e somar os expoentes, né? Então, potências de mesma base, conservo a base e somo os expoentes. Beleza? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Dessa forma, vamos avaliar a divisão de potências de mesma base. Vamos jogar aqui, ó, a elevado a m sobre a elevado a n. Então, duas potências de mesma base. Como é que a gente vai fazer a divisão? Vamos pensar num outro exemplo aqui, tá? Vamos pegar 5 elevado a 6 dividido por 5 elevado a 4. O que significa isso? Eu tenho em cima 5 multiplicando 6 vezes. E embaixo eu tenho o 5 multiplicando 4 vezes. Né? O que está acontecendo aqui? Como está todo mundo multiplicando em cima e todo mundo multiplicando embaixo, eu posso fazer essa divisão, né? Termo a termo. E eu sei que todo número dividido por 1 é ele mesmo, então eu posso vir simplificando. Olha lá, 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. E 5 dividido por 5, 1. O que acabou sobrando só?
dois números 5 multiplicados aqui em cima, que a gente sabe representar como 5 ao quadrado. Quer dizer, na divisão de potências, o que vai sobrar para a gente é a diferença entre a quantidade de 5 que eu tenho em cima, né? Nesse exemplo nós usamos o 5, pela quantidade de 5 que eu tenho aqui embaixo. Preciso fazer todo esse processo? Não. Eu posso lembrar que eu conservo a base e subtraio os expoentes, né? Ah, mas o que acontece no caso onde eu tenho mais 5 embaixo? Boa, vamos dar uma olhada, ao invés de usar o 5, eu vou usar, por exemplo, o 7. Então nós vamos colocar 7 elevado ao cubo dividido por 7 elevado à sexta. Então, em cima, eu vou ficar com 3 números 7 multiplicando. E embaixo, eu vou ficar com 6 números 7 multiplicando. 2, 4, 5, 6. Olha lá, na mesma ideia, um de cima eu posso dividir com um de baixo. 7 dividido por 7 dá 1 e dá 1. Em cima não sobrou ninguém. Na verdade, a gente sabe que essas divisões deixam um elemento neutro, que é o 1. Embaixo sobram 3 números 7. Então, essa é a resposta 1 sobre 7 ao cubo, ou como a matemática já criou um símbolo para a gente, lembra? 7 elevado a menos 3, né? Lembra que o expoente negativo indica que inverte a base. Justamente por isso, sempre na subtração, na divisão de potências de mesma base, quando eu for subtrair os expoentes, o de cima menos o de baixo, tá vendo? Ó? O expoente do numerador menos o denominador. Sempre nessa ordem. Porque se o resultado da subtração der positivo, é porque a maior quantidade de fatores estava em cima, então sobrou no numerador. Se der negativo, né, que seria o 3 menos 6, é porque a quantidade de fatores que sobraram ficou embaixo, tá bom? Não tem problema nenhum. No caso da divisão, você pode deixar o resultado assim, sem problema nenhum, ou escrever dessa forma. Se você for usar a propriedade para ganhar tempo, você vai fazer 3 menos 6, o resultado dá menos 3, já sai direto aqui, beleza? Então essas duas primeiras propriedades, nós vimos que são situações onde eu tenho potências de mesma base, tá? Antes de a gente observar bases diferentes, vamos falar de uma propriedade muito importante para a gente, que é aquela que eu tenho uma única base, porém eu tenho dois expoentes. Então, olha lá, A elevado a M elevado a N, né? O que a gente chama de potência da potência, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos observar o seguinte, ó. O que acontece com 5 ao cubo ao quadrado? Tá? Isso significa que o 5 ao cubo, esse cara aqui de dentro, 5 ao cubo, está aparecendo duas vezes. Então eu tenho 5 ao cubo multiplicado por 5 ao cubo. E aí a gente já viu pela primeira propriedade que eu conservo a base, somo os expoentes e isso vai dar 5 à sexta. Então o que essa propriedade vai falar para a gente? Ao invés de eu fazer todo esse processo, ora, se o 5 ao cubo vai aparecer duas vezes, eu posso simplesmente multiplicar os expoentes. Então, 5 ao cubo elevado ao quadrado é 5 elevado a 3 vezes 2, que é 5 elevado a 6.
Beleza? Então, nessa propriedade da potência, nós vamos conservar a base e multiplicar os expoentes, tá? Potência da potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes, tá? Eu mantenho a base, né? No caso, uma base só, e faço o produto dos expoentes. Beleza? Essas três primeiras propriedades, como vocês perceberam, eu utilizo a mesma base nas duas primeiras ou uma única base. As duas últimas propriedades que nós vamos ver vão falar de propriedades onde eu tenho bases diferentes. Bom, mas espera aí. Se eu tenho bases diferentes, como é que eu vou relacionar esses caras? Bom, se as bases são diferentes, os expoentes são iguais. Tá? E isso vai acontecer tanto na multiplicação quanto na divisão. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos começar pensando no que acontece na multiplicação de potências de mesmo expoente. Então vamos pensar, ó, no 2 elevado à quinta vezes 3 elevado à quinta. Eu sei, pela definição de potenciação, que o 2 elevado à quinta são 5 2 multiplicados. Né? E o 3 elevado à quinta, vamos pôr ele para o lado de cá, ó, nós vamos ter 5 3 multiplicados. Agora, está todo mundo multiplicando. E a gente sabe que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu vou reagrupar isso aqui, montando parzinhos entre 2 e 3. Ó. Eu tenho um 2 com um 3 aqui, ó, forma um parzinho. Mais um 2 com outro 3. E isso vai acontecer 5 vezes, né? Porque eu tenho 5 2 e 5 3. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Né, ó. 5 parzinhos de 2 ao cubo. De 2 vezes 3, perdão. Ah lá. 5 parzinhos de 2 vezes 3, eu posso escrever, então, como 2 vezes 3, 5 vezes, ou 6 à quinta. Né? Então, o que essa propriedade diz para a gente é que, dado um produto de potências de mesmo expoente, eu posso multiplicar as bases e manter o expoente. Essa é uma ferramenta que pode nos ajudar muito em alguns exercícios. Né? Ao invés de eu ter que fazer duas potências, né, para depois multiplicar, eu consigo juntar esses caras e representar de uma forma só. Tá ok? A mesma ideia vai acontecer aqui, né? Se A sobre B, né, se A aparece M vezes e o B aparece M vezes, eu consigo montar A sobre B, né, M vezes. Então eu posso aplicar a potência em cada um deles e dividir, ou dividir e depois aplicar a potência. Ok? Essas propriedades são extremamente importantes para a gente, aparecem em vários exercícios e tomem cuidado, porque algumas vezes surgem situações, por exemplo, eu tenho lá 5 elevado a 7 vezes 3 à quarta. Ah, eu posso multiplicar o 5 e o 3? Não. Né? Nós temos as propriedades para usar e elas são ferramentas que permitem a gente relacionar as potências. Tudo bem? Então, cuidado. Desse tipo, a gente não pode mexer. Se eles têm a mesma base, eu só vou poder mexer desde que eles tenham o mesmo expoente. Beleza? Deixa eu apagar aqui, pessoal. Então, tá aqui as 5 propriedades da potência. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam no canal, ativa o sininho aí
tá? Para receber as indicações de outros vídeos. Tem sempre aulas interessantes aí para vocês, tá? Um grande abraço e até a próxima.